Tô trazendo aqui mais um vídeo para vocês, né? Dessa vez a gente vai aprender como resolver equações do segundo grau incompletas, tá? A gente viu que as equações de segundo grau incompletas, elas são aquelas equações de segundo grau onde o coeficiente b ou c são iguais a zero, tá certo? Quando vem faltando um desses dois coeficientes. Então, aqui eu dividi elas em dois casos, tá? A gente vai ter as equações do tipo ax² mais c igual a zero, que é o primeiro exemplo aqui de equação de segundo grau incompleta. Como é que a gente resolve esse tipo de equação, tá? Esse tipo de equação a gente resolve como se fosse uma equação de primeiro grau, tá certo? Então, vamos resolver aqui o exemplo A. Eu tenho 3x² menos 48 igual a zero. Resolvendo aqui como se fosse uma equação de primeiro grau, esse menos 48, se eu passar ele para o lado de lá da nossa igualdade, ele vai passar positivo. Então, vai ficar 3x² igual a 48. Agora, esse 3 aqui, ó, observe que ele está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ao passar para lá, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 48 dividido para 3. Tá? 48 dividido para 3 é igual a 16. Agora, pessoal, observe que esse 2 aqui, ó, ele está na forma de potência. Ao passar para o lado de lá da igualdade, ele vai com a operação contrária da potência, que é a operação de raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de 16. Só que quando a gente for extrair a raiz aqui, ó, a gente sempre vai usar aqui o mais ou menos. E aí, por que esse mais ou menos, né? Porque tanto o valor positivo como o valor negativo dessa raiz, ele vai satisfazer a nossa equação, tá bom? Então, a gente acha que x é igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente acha x é igual a mais ou menos 4. Então, colocar aqui a solução menos 4 e 4 positivo, tá certo? Observe que nessa igualdade aqui, ó, se eu trocar o x por menos 4, ó, ficaria menos 4 ao quadrado igual a 16. E menos 4 ao quadrado realmente dá 16. Então, tá ok. Se eu trocasse agora esse x por 4 positivo, ó, 4 ao quadrado também daria 16. Então, observe que as duas soluções, elas satisfazem a nossa equação, tá bom? Satisfazem a nossa igualdade. Então, vamos aqui para o próximo exemplo, né? Eu tenho um 5x² mais 45 igual a zero. Do mesmo modo, né? Passar esse 45 para lá, ele vai passar negativo. Então, 5x² é igual a menos 45. Esse 5 está multiplicando o x, passa para lá dividindo. Então, menos 45 dividido por 5. Menos 45 dividido por 5, isso aqui vai dar igual a menos 9. Aí, mesmo caso, tá, pessoal? Como o objetivo é isolar aqui o x, se eu passar esse 2 para o lado de lá, ele vai passar na forma de raiz quadrada. Então, nós vamos ter mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. E aí, a gente observa aqui o que, ó? Que não existe raiz quadrada de número negativo, tá certo? Não existe número real para x. Não existe número real para x, tá certo? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a solução aqui, ó, tu pode colocar a solução igual a vazia, porque a gente não vai ter nenhuma resposta, nenhuma raiz real para esse caso aqui, tá certo? Próximo exemplo. x² menos 144. Passa o 144 para lá, ele vai positivo. Então, nós vamos ter x é igual a 144. Novamente, ó, o 2 aqui na forma de potência vai passar para lá na forma de
raiz. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 144. Logo, a gente conclui que x é igual a mais ou menos 12, que é a raiz de 144. Então, a solução aqui, menos 12 e 12 positivo, certo? Observe que você pode fazer uma verificação para conferir se sua resposta está correta ou não. Se você substituir lá o x ao quadrado aqui em cima por menos 12, ó, menos 12 ao quadrado menos 144 igual a zero, você vai ter que menos 12 ao quadrado dá 144 e 144 menos 144 realmente está igual a zero. Se você fizer isso com 12, você também vai obter o mesmo resultado, tá bom? Agora vamos para as equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. É quando a gente tem um coeficiente a e b na equação de segundo grau. Para resolver esse tipo de equação, a gente vai utilizar uma técnica de fatoração, tá? E que técnica seria essa? Seria a fatoração para colocar, onde a gente coloca o fator comum em evidência. Se a gente for escrever isso aqui, ó, na forma fatorada, nós vamos ter 2 vezes x vezes x. Aí menos o 4, se você quisesse fatorar, você também poderia fatorar. Mas eu vou fazer assim, ó, o 4 eu vou botar simplesmente 4 vezes x. Observe que se a gente olhar aqui para esses dois caras aqui, eu vou colocar apenas o x em evidência, tá? Então, ficaria assim, ó, x que multiplica, nesse primeiro termo sobrou 2x, nesse segundo termo sobrou apenas o menos 4. E tudo isso é igual a zero. Aí, pessoal, observe o que, ó, que eu tenho aqui x, um número x, multiplicando esse outro número aqui, esse outro valor aqui. Para que isso aqui, para que esse produto seja igual a zero, a gente tem ou isso aqui é igual a zero, ou todo esse cara aqui é igual a zero. Ou seja, 2x menos 4 é igual a zero. Porque assim, se eu tenho dois números aqui, x vezes y é igual a zero, números qualquer. Para que esse resultado aqui seja zero, ou o x tem que ser zero, ou o y tem que ser zero. Um dos dois tem que ser zero. E é isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Ou esse x aqui é igual a zero, ou esse 2x menos 4 vai dar zero. E aí a gente acaba de achar que a nossa primeira solução, x é igual a zero. Para achar essa segunda, é só a gente resolver isso aqui, ó. 2x, esse menos 4 está negativo, passa para lá positivo. O 2 está multiplicando o x, passa dividindo, ó. Então fica 4 dividido por 2. Logo, x é igual a 2. Então, a solução dessa nossa equação, ó, solução é igual a 0 e 2. Tá bom? Vamos aqui para o próximo exemplo, a letra B. Na letra B, mesmo caso, tá? Se você quiser fatorar, você poderia colocar o 4 e o x aqui em evidência, mas vamos colocar só o x. Observe que eu tenho tanto x de um lado como x do outro. Com o tempo de prática, você já não vai precisar estar fazendo toda essa fatoraçãozinha aqui, ó, como eu fiz nessa outra, não. Tu já pode fazer direto. Observe que tem x aqui e tem x na outra, né? Então, colocando aqui o x em evidência, vou colocar aqui dentro do parêntese o que é que sobrou após eu colocar esse x aqui em evidência. Nesse primeiro termo aqui, ó, sobrou o menos 4 e sobrou somente um x, né? Já que o outro x eu coloquei aqui na frente. Aí mais, aqui como o x eu já coloquei ali em evidência, ó, aqui vai sobrar somente quem, ó? O 12. Tá? E tudo isso é igual a zero. Agora, pessoal, mesmo passo que a gente fez anteriormente, né? Ó. Ou esse cara aqui é igual a zero, ou tudo isso que está aqui dentro também é igual a zero. Tá bom? Então, a gente vai ter ou menos 4x mais 12 igual a zero. Aí agora, pessoal, é só a gente resolver essa equação aqui do lado para achar a nossa segunda solução,
já que a primeira a gente já encontrou, x é igual a 0. Esse 12 estaria positivo, passa para lá negativo, vai ficar aqui menos 12, né? Ele passou para lá. Esse menos 4, ele está multiplicando o x, então ele vai passar para lá dividindo. Então você vai ter menos 12 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais, né? 12 dividido para 4, 3. Então a gente achou a nossa segunda solução. Então a solução dessa equação aqui é 0 e 3. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos para a próxima, né? Nessa letra C, observe que a conta ela não está toda arrumadinha como a gente pegou anteriormente. Então vamos organizar ela primeiro para poder resolver e achar as raízes dessa equação. Primeiramente, pessoal, observe que eu tenho aqui de um lado da nossa equação, eu tenho mais 1 e do outro lado eu tenho mais 1 também, né? Se eu posso eliminar o mais 1 de um lado, eu também posso tirar o mais 1 do outro lado. Observe que o mesmo procedimento que eu fiz de um lado da equação, eu fiz do outro. Então, isso aí não tem problema nenhum. Agora, nós vamos ficar com 4y ao quadrado. Esse 3y aqui, ele está positivo, vem para cá, negativo. Aí, menos o 5y. E o 2y, o menos 2y que está do outro lado, passa para cá, positivo. Está negativo, passou positivo. E tudo isso igual a 0. Resolvendo aqui os termos semelhantes, né? 4y ao quadrado menos 3y ao quadrado. Ficaria 1y ao quadrado, mas tu pode deixar só y ao quadrado. Menos 5y mais 2y menos 3y. E tudo isso igual a 0. É como se tu devesse 5, né? Tu pagou 2 e ficou devendo 3. Agora é só aplicar o passo que a gente fez anteriormente, né? Eu vou colocar aqui um y em evidência, ó. É um y daqui e um daqui. Nesse primeiro aqui vai sobrar y, certo? Só para recapitular, tá, pessoal? Ó, o y aqui ao quadrado é y vezes y. Aí menos 3 vezes y igual a 0. Aí eu uso um y de cada. Coloquei aqui. Sobrou y no primeiro, sobrou menos 3 no segundo. Observe que nesse tipo de caso, sempre a gente vai colocar a letra em evidência, tá? Então, se você não quiser fazer esse procedimento aqui, já fazer direto, você pode, tá bom? Nada te impede. Feito isso aqui, né, pessoal? Aí é aquele detalhe, ó. Ou esse cara aqui é igual a 0. Então, já achei aqui a primeira resposta. Ou isso tudo que está aqui é igual a 0. Y menos 3 igual a 0. Aí esse 3 está negativo. Se eu jogar ele para o lado de lá, ele vai positivo. Então, as duas respostas são y igual a 0 ou y igual a 3. Então, a solução 0 e 3. Tá bom, pessoal? Lembrem de deixar aí o like no vídeo, né? Curtam aí o vídeo, que depois eu também vou estar mandando esse material aqui todinho para vocês analisar com mais calma quando estiverem estudando. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para entrar em contato. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.